Olá, nono ano, tudo bem? Vamos fazer agora uma revisão dos últimos conteúdos que nós vimos, ok? Então, primeiramente, acompanhe aqui comigo. Nós iniciaremos pela distinção entre predicado verbal e predicado nominal. Então, nós temos o seguinte período simples. As crianças permanecem atentas. Nós temos aqui um caso de verbo de ligação, que é o permanecer, seguido de um predicativo do sujeito. O que é mesmo o predicativo do sujeito? Esse estado, essa característica que é dada ao sujeito. Quando nós tivermos essa estrutura do tipo verbo de ligação seguida de predicativo do sujeito, nós estamos diante de um predicado nominal, cuja função é indicar o estado, uma qualidade, uma característica desse sujeito. Adiante, as crianças permanecem em casa. Veja só, o mesmo verbo permanecer, porém aqui não indica nenhum estado. Nós temos aqui uma circunstância de lugar. Portanto, estamos diante de um verbo que, em vez de ser um verbo de ligação entre o sujeito e a sua característica, é um verbo que expressa uma ação. Permanecer aqui no sentido de não sair, né? Portanto, nós estamos diante de um verbo nocional, que nada mais é do que os verbos de ação, aqueles verbos significativos. Se nós temos um verbo de ação, um verbo nocional, nós estamos diante de um predicado verbal, ok? Seguindo, os torcedores ficaram revoltados. Nós temos aqui o verbo ficar seguido de um estado. Portanto, verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito, que é a estrutura do predicado nominal, como nós já falamos, certo? Os torcedores ficaram no estádio ao término da partida. Veja só, o verbo ficar aqui em oposição a sair. Portanto, trata-se de uma ação. E logo depois do verbo, nós temos apenas adjunto adverbial de lugar onde eles ficaram e de tempo, quando, ao término da partida. Portanto, neste contexto, o verbo ficar classifica-se como verbo nocional, verbo de ação. E, nesses dois casos aqui, o verbo nocional é intransitivo, já que ele não exige complemento. Então, vejam só. Só para recapitular, os principais verbos de estado, os verbos de ligação, são o verbo ser e o verbo estar. Porém, o verbo ficar, o verbo permanecer, o verbo parecer, verbo continuar, costumam também ser encontrados, né? Além do viver, virar e andar, sempre serão verbos de ligação se forem seguidos de um predicativo. Lembrem disso, então. Outra distinção importante que nós vimos é de adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Por que isso confunde? Então, só para relembrarmos, né? Os torcedores alegres saíram do estádio. Da forma como está escrita, sem nenhuma vírgula, nós temos essa circunstância aqui, essa característica, né? Alegres, como pertencente ao sujeito. Então, quando nós questionamos ao verbo quem saiu do estádio, a resposta que nós obtemos é os torcedores alegres. Portanto, tudo isso funcionando como sujeito, sendo que o núcleo é torcedores. Então, nós temos aqui dois adjuntos adnominais, que são os torcedores específicos, portanto, e que são alegres e não tristes, fanáticos, algo do tipo. Portanto, esse alegres aqui, nesse contexto, tá? Esse alegres aqui, nesse contexto, ele atua como um aspecto constante do nome e muito importante observar, para ser adjunto adnominal, não pode haver a interferência de um verbo. Ele tem que estar assim, diretamente ligado ao núcleo. Já na frase de baixo, olha o que acontece. Os torcedores alegres saíram do estádio. Esse alegres pode ser deslocado desse lugar, sem alterar o sentido. Os torcedores saíram alegres do estádio. E nós temos aqui duas informações que são dissociadas. Primeira informação, a ação. Os torcedores saíram do estádio. Segunda informação, o estado. Eles estavam alegres.
quando saíram do estádio, tá? É o mesmo que acontece aqui embaixo. Os torcedores saíram alegres do estádio. Então, vejam só, esse alegres não se liga diretamente ao núcleo torcedores. Você pode ver aqui que a vírgula, por exemplo, faz essa função da quebra e que aqui o próprio verbo interrompe essa ligação. Então, neste caso, nós estamos diante não de um termo que funciona como especificador do núcleo, que é o adjunto adnominal. Nós estamos diante de um predicativo do sujeito, que é essa característica do sujeito que pode ser colocada em qualquer posição. Vejam só que nós poderíamos colocar esse alegres no início. Alegres os torcedores saíram do estádio, ok? Então, nesse caso, um aspecto novo, casual, atribuído ao nome e com a interferência do verbo, ok? Aqui nós temos outro caso para analisarmos. Os cantores solidários realizam lives beneficentes durante a quarentena. Então, veja só. Nós temos 4 construções. Os cantores solidários realizam lives beneficentes durante a quarentena. O que mudou de uma para outra? Para começar na estrutura, a virgulação. Não sei se vocês perceberam aqui. Com vírgula, sem vírgula, tá? O fato de haver vírgulas indica o quê? Que este termo não está ligado a este núcleo, que ele poderia ser colocado em outro lugar também aqui dentro da oração e em relação à função, trata-se de um predicativo desse sujeito, de uma característica desse sujeito que é casual, que é nova. Então, nós poderíamos colocar aqui no início, por exemplo, que é o que acontece aqui, nesse terceiro exemplo, solidários. Os cantores realizam lives beneficentes durante a quarentena. Nós temos 2 ações dissociadas. Primeiro, 2 fatos, né? A ação em si, os cantores realizam lives beneficentes e eles estão solidários ao problema. Então, essas 2 ideias se unem com o predicativo. No último caso, o que aconteceu? O adjetivo solidários nossa, aqui tem um T, perdão, é um D. O adjetivo solidários une-se ao núcleo. Portanto, nós temos o que aconteceu aqui no caso 2. Os cantores solidários realizam lives. Aqui embaixo são solidários cantores. Solitários também, né, gente? Estão sozinhos de modo geral nas suas casas. Portanto, nós temos aqui um caso em que o adjetivo está diretamente unido ao núcleo. Quando nós perguntarmos quem é o sujeito, vejam só, que nós temos uma análise um pouco mais aprofundada. No primeiro caso, com vírgula. Se nós perguntarmos quem é o sujeito, vamos identificá-lo. Os cantores solidários realizam lives beneficentes. Quem realiza lives beneficentes? Os cantores. Somente esse é o sujeito. O núcleo é o substantivo cantores e como adjunta adnominal, nós temos apenas o artigo os. Qual vai ser a função desses solidários entre vírgulas? A função de predicativo do sujeito. E aí, para você ter certeza, faça essa separação. A ação, eles realizam lives. O estado, eles estão solidários à causa. O verbo aqui, continuando a análise, né, de todas as funções. O verbo realizar transitivo direto. O objeto direto, o que eles realizam? Lives beneficentes. Dentro desse objeto direto, observem que nós temos também 2 termos. Então, vamos identificar o termo núcleo. O núcleo são lives. Qual é o adjunto adnominal? Que tipo de lives são essas? São lives beneficentes. Então, o beneficentes atua aqui como adjunto adnominal do objeto direto. E, ao final, nós temos um adjunto adverbial de tempo, durante a quarentena. Observem agora, sem virgulação. Os cantores solidários realizam lives beneficentes. Nesse caso, quando nós identificamos o sujeito, quem realiza lives? Os cantores solidários. Vejam só que aqui agora o nosso sujeito recebe esses 3 elementos. O núcleo são cantores e nós temos não apenas um, mas sim 2 adjuntos adnominais agora. Primeiro, os, e o segundo, solidários. Então, o que era predicativo do sujeito? Uma circunstância casual, nova, foi eliminado. Não existe aqui, porque a palavra solidários assumiu nesta oração
a função de simplesmente acompanhar esse núcleo aqui, especificando. O restante da análise, observem que se mantém inalterado. Outro tema que nós vimos importante revisar são as orações subordinadas substantivas. Então vejam só, aqui nós temos uma questão da UFMG. Na frase, convém que façamos tudo novamente, a oração destacada é. E aí vocês têm que descobrir desses 5 tipos aqui. Então vejam só, o primeiro passo é nós fazermos a divisão das orações. Então, primeiro verbo aqui é o convir, verbo convém, e o outro verbo é o façamos. Então, quando nós vamos dividir, nós vamos fazer essa divisão antes da conjunção integrante. Vocês sabem que a conjunção integrante é o quê? Então, vamos dividir aqui. Convém é a nossa oração principal. E essa outra oração que completa a oração principal chama-se oração subordinada substantiva, que nós abreviamos OSS. Agora, nós temos que descobrir o seguinte. Se a nossa OP está incompleta, é porque um desses 5 elementos está faltando e ele aparece no formato de oração. Então, vamos descobrir qual é. Para isso, o primeiro item que nós devemos fazer, vocês sabem, é o quê? Descobrir tudo que a gente já tem na oração principal. E começamos sempre pelo grande sujeito. Então, vamos lá. Nós vamos aqui na frente do verbo, sempre antes do verbo, tá, pessoal? Aqui na frente dele. E aí nós perguntamos quem ou o que, né? Então, o que convém, já que não se trata de uma pessoa. O que convém? Nós não obtemos aqui um sujeito, uma resposta. Significa que a resposta está aqui atrás. O que convém? Que façamos tudo novamente. Então, nós temos uma oração que atua como o sujeito da oração principal, que é aqui a letra D. Nós chamamos de oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Só para relembrar, então. Mais alguns casos, vejam só. Letra A. Veja onde está o livro. Neste caso, em vez das habituais conjunções que ou conjunção se, que são as que mais aparecem, nós colocamos o onde, que aqui, nesse caso, acaba exercendo essa função, porque ele vai fazer a ligação entre a oração principal e essa OSS. Então, quando a gente observar, nós vamos ver que a OP está incompleta. Ó, veja onde está o livro. Então, vamos dividir aqui. Vamos dividir e vamos identificar o sujeito. Veja, vocês sabem que modo imperativo significa que o sujeito está oculto. Você. É como se fosse veja você onde está o livro. Portanto, nós temos que elementos aqui? O primeiro deles nós já identificamos, temos o sujeito. Agora vamos ver a transitividade do verbo. Veja, verbo transitivo direto, porque ele precisa de um objeto direto. Então, essa segunda oração, nós temos aqui um caso de uma oração objetiva direta. No caso B, coloco uma condição, que esta seja a última vez. Quando nós formos dividir aqui, nós vamos dividir antes da conjunção integrante que, aqui nos 2 pontos. E vamos identificar, então, quais termos nós já temos na oração principal, para ver o que falta. Nós temos aqui, coloco uma condição. Vamos começar pelo verbo, identificar o sujeito. Sujeito, eu. Então, temos o sujeito. Vamos à transitividade. Eu coloco. Coloco o quê? Verbo transitivo direto. Eu coloco uma condição, objeto direto. Observem que a estrutura está completa. Temos o sujeito, temos o VTD e temos o OD. Portanto, nós estamos diante do caso de uma oração apositiva. A apositiva é a oração que funciona como um aposto. Ou seja, a OP está completa. Coloca-se 2 pontos e apenas se faz um detalhamento, começando pelo que da palavra anterior que está na OP. Então, eu coloco uma condição. Que condição é esta? Que esta seja a última vez. Mas se nós observarmos, a estrutura gramatical está completa. Se a pessoa disser, coloca uma condição,
gramaticalmente a ideia está completa, ok? Então, quando tiver aparentemente completa essa oração principal e aparecerem esses 2 pontos, fiquem de olho porque provavelmente é a positiva. O fato é que não estamos dispostos a dar entrevistas. Então, vamos dividir aqui antes da conjunção integrante e vamos identificar que elementos nós temos na oração principal. Temos o verbo ser, que vocês sabem que é verbo de ligação. Antes do verbo ser, nós temos aqui o sujeito. Então, temos um sujeito, um verbo de ligação. Qual é o elemento que complementa o verbo de ligação? Predicativo. Então, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva predicativa. No último caso, foi exigido que se apresentassem os passaportes na loja. Vamos fazer a mesma ideia, dividir aqui antes da conjunção integrante. Vamos na oração principal descobrir o que nós temos. Começando pelo sujeito. Aqui nós temos, gente, uma locução verbal da voz passiva, né? O que foi exigido? A resposta não está aqui. A resposta está aqui atrás. Então, o sujeito que nós queremos encontrar na oração principal não existe na oração principal. Ele está aqui atrás, no formato de uma oração também, que é, então, pessoal, uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Essas são as 2 novas que nós aprendemos neste ano. A predicativa, então lembre-se que ela vem depois de um verbo de ligação, normalmente o verbo ser, em qualquer tempo verbal, tá, gente? O fato é, o fato era, o fato seria, o fato foi. E a subjetiva, que é quando o sujeito não está na OP, é uma oração sujeito.